Quero aqui prestar a minha continência, a minha saudação, o meu reconhecimento ao que os caminhoneiros fizeram em prol do nosso país nos últimos dias. Nos tiraram de uma zona de impotência, de ver o governo fazer tanta besteira, roubar tanto o povo com altíssima carga tributária sem entregar nada em troca. Inclusive eu, como parlamentar, fico agoniado, presidente, muitas vezes, de querer aqui votar para algum imposto ser reduzido, não criar novas taxas para alguns segmentos e, constantemente, quem pensa como eu, vários parlamentares aqui, mas são a minoria, somos derrotados. Então, os caminhoneiros trouxeram a pauta do nosso país às entranhas do governo. Desde que a presidente Dilma desgovernava o nosso país, eles já tentavam levar pautas legítimas. Inclusive, foi ela quem incentivou o consumo, a aquisição de caminhões movidos a diesel para incentivar a aquisição desse material, e ela dá com uma mão e tira com a outra, aumenta a carga tributária que vai sufocando os caminhoneiros. E a pauta foi completamente legítima, por isso a população abraçou, né, não apenas com relação aos altos impostos, trouxe à tona o sofrimento deles, que enfrentam nas estradas todos os dias, estradas mal conservadas, altos pedágios caríssimos, roubos de carga, passam 30, 35 dias fazendo uma viagem, longe da família, não sabe se voltam, se vão ser assaltados, são obrigados a cobrar um frete baratíssimo. Foi dado um exemplo aqui de um frete Rio de Janeiro até a cidade de Natal, custando R$16 mil. R$11 mil desse valor são gastos só com combustível. Aí tem o pedágio, estourou um pneu, R$2 mil para trocar um pneu de um caminhão que tem mais de 20 pneus. Sem falar no roubo de carga. Sem falar nas multas de trânsito, outra máfia que também invade o bolso dos caminhoneiros e todos nós, contribuintes. Então, todos esses abusos vieram à tona e trouxe também um debate muito importante, que é a questão dessa hegemonia da Petrobras aqui no Brasil. É preciso, mais do que nunca, incentivar a abertura desse mercado, bem como o debate com relação à malha ferroviária nossa, que é muito pobre, que é muito pequena. E uma outra questão também, por que a Petrobras sempre reajusta o preço dos combustíveis aqui, praticamente todos os dias, conforme a variação do barril do petróleo no mercado internacional, se nós produzimos aqui cerca de 80% do que nós consumimos? Por que não reajustam na proporção do que é importado de petróleo aqui para o nosso país? Assaltaram, roubaram a Petrobras e agora nós, contribuintes, é que temos que pagar a conta? Então, meus aplausos aos caminhoneiros que nos tiraram dessa sensação de impotência, mostraram que com mobilização dá para curvar esse governo, os governos estaduais também. Ninguém aguenta mais ser roubado com essa alta carga tributária sem ter nada em troca, sem ter segurança, sem ter saúde, sem ter educação, sem ter um monte de coisa que nós deveríamos ter retribuição ao que pagamos de impostos. Então, sabidamente, ao perceberem que a mobilização já começava a causar danos muito sérios à população, tiraram o time de campo. As negociações continuam, mas com alguma flexibilidade já nas nossas estradas. Ainda enfrentaram essa grande mídia que o tempo inteiro quis criminalizar esse movimento. De uma forma, chega a ser ridícula, acusando-os de fazerem bloqueios em estradas, quando na verdade centenas de vídeos que nós assistimos, recebemos em nossos celulares, vimos na internet, mostra eles permitindo a passagem de carros com veículos comuns, cargas que são levando insumos para hospitais, combustíveis para que os serviços essenciais de emergência não parassem, tiveram toda a consciência. Mas a partir do momento que percebe-se, sim, que a direção de um novo movimento que começa a surgir está muito mais próxima de práticas terroristas, com inspirações em MST, como começar a botar fogo em pneu, bloqueando aí sim as rodovias,
que começa a falar pelo movimento pessoas ligadas a centrais ultra-radicais de esquerda, como a CUT, pessoas que têm fotos aí aos montes nas redes sociais, abraçado com Lula, Dilma, enrolado em bandeira da MST. Então, como muito bem disse o deputado Jair Bolsonaro, você não pode, para combater o carrapato, matar o boi. E é isso que eles perceberam e muito sabidamente começaram a flexibilizar o movimento e continuam negociando com o governo. Mas essa casa aqui, presidente, ela tem sido constante, em sua maioria, não todos os deputados, em aumentar as alíquotas de ICMS. A gente vive uma guerra fiscal aqui na região sudeste. O Rio de Janeiro tem as maiores alíquotas de ICMS para vários produtos. No tocante aí a gasolina, o ICMS aqui no Rio é de 34%. Nós aumentamos aqui o ICMS da energia elétrica para 32% para quem consome mais de 450 kWh, impactando diretamente nos micro e pequenos empreendedores que precisam de energia para movimentar seus negócios. Então, presidente, eu fiz aqui algumas emendas, a principal dela no sentido de abaixar a alíquota de ICMS do diesel, não para 12%, mas para 11%, para que nós possamos competir com algum nível de capacidade ante a alíquota que é praticada em São Paulo, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Toda essa gama de consumidores que estão nas fronteiras do Rio de Janeiro com esses estados, acabam consumindo em outro estado, a gente perde a arrecadação. Então a proposta de passar para 11% é exatamente nessa linha, na linha de tornar o Rio de Janeiro mais competitivo e com isso, no longo prazo, aumentar a arrecadação. Porque infelizmente o governo só olha até dezembro. O governo Pezão, além de toda essa corrupção que é colocada sobre os ombros do seu governo, do governo passado, está mostrando que a incompetência dele está fazendo muito mal para o Rio de Janeiro. Ele não consegue pensar no médio e longo prazo, ele não está preocupado com quem vai ser o próximo governador, parece até que ele não é um morador do Rio de Janeiro, ele está acabando com a nossa arrecadação, está acabando com a competitividade do Rio de Janeiro, ele faz de tudo para chegar até dezembro, mas governador, a vida continua depois de dezembro, a vida continua depois das eleições, não destrua o Rio de Janeiro. Então peço aqui a essa casa que aprove a redução do ICMS do óleo diesel para 11%, e não apenas os 12%, como está propondo esse governo. Obrigado, presidente.